Na teleaula 13 de História, você conheceu o passado repleto de riqueza da África, que abrigou em seu território algumas das nações e reinos mais poderosos da antiguidade. E soube que até o período medieval, o continente africano era conhecido como a Terra do Ouro. Hoje, você vai conhecer o destino da África no mundo moderno. Vai saber que durante cerca de 400 anos, o continente africano foi vítima do mais longo processo de imigração forçada da história humana. Cerca de 11 milhões de africanos chegaram como escravos nas Américas. Vai ver que, além do processo de escravidão, a África sofreu com a colonização, com o seu continente sendo praticamente dividido por nações europeias. Mas vai constatar que depois de muitas lutas, os países foram conquistando a independência. E hoje, a África luta para superar as mazelas causadas por este processo longo e doloroso pelo qual passou. A construção da identidade brasileira passa necessariamente pela contribuição dos africanos que aqui chegaram como escravos. Transformaram-se em cidadãos brasileiros e nos legaram seus valores civilizatórios e uma cultura riquíssima. Uma boa palavra para sintetizar a África é diversidade. Nas paisagens, nas línguas faladas, nas opções religiosas, nos costumes e modos de vida, a África é um continente plural. E isto não acontece apenas de um país para outro, mas mesmo dentro de uma mesma nação. A Nigéria é um bom exemplo. Lá se fala cerca de 500 línguas, entre idiomas e dialetos. Seus habitantes muitas vezes falam mais de um idioma no seu dia a dia. E para eles, isso é algo que já faz parte do cotidiano. Na África toda, se fala aproximadamente 2.000 línguas com seus dialetos. E os números não param por aí. A África é o segundo continente do mundo em população, com mais de 850 milhões de habitantes. A taxa de crescimento é uma das mais altas do planeta, por volta de 3% ao ano. É o terceiro continente do mundo em extensão, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 20,3% da área total da Terra. São 54 países, sendo que 48 deles ficam no continente e 6 são insulares. Cerca de 75% deste continente se situa nos trópicos. Somente as extremidades, norte e sul, possuem clima temperado. É o mais quente dos continentes, embora possua regiões com altas montanhas cobertas por neve, como o Monte Kilimanjaro. Sabe o que mais me espanta? É como na antiguidade havia tamanha riqueza na África. O fato é que durante 400 anos esse continente passou por um processo muito cruel. Imagina a quantidade de africanos que foram levados como escravos durante esse tempo todo. É verdade. A história da escravidão deixou uma marca de violência e discriminação difícil de ser apagada. Foram cerca de 11 milhões de africanos que chegaram às Américas no mais longo processo de migração forçada da história da humanidade. Dos séculos XV ao XIX, nas aldeias e cidades da África, os jovens foram retirados à força. Tudo isso feito por atos de guerra e expedições de captura que se utilizavam do medo e da violência. A luta pela sobrevivência aprofundou as desigualdades e estimulou rivalidades. Rivalidades que até hoje afetam aquele continente. João, vem ver isso aqui. Nossa, uma escultura bonita, mas ao mesmo tempo terrível, né? Mostra muito bem o que foi a escravidão. Ela foi feita em 1936 por um escultor chamado Zezé Botelho Egas. O nome dela é... bom, nem precisa dizer, né? Escravo. O comércio atlântico de escravos não conectou apenas o Brasil e a África. Pertencia a uma rede que se estendia pelo Império Português, ou seja, por todas as terras conquistadas por Portugal. Rede que incluía a participação de comerciantes ingleses, holandeses e dinamarqueses, entre outros. Este infame comércio, como ficou conhecido mais tarde, o tráfico de escravos, incluía as distantes cidades costeiras da Índia até Macau, na China. Mas cerca de 4 milhões ou mais foram trazidos para o Brasil.
O que significa que por volta de 40% dos africanos escravizados foram trazidos para trabalhar na lavoura com a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, o cacau, o café. Também trabalharam na extração de ouro e diamantes das minas, para construir igrejas, casas, ferrovias, para abrir e pavimentar ruas, além de ensinar muitas técnicas produtivas e remédios para a população brasileira. Não é à toa que a África foi ficando fragilizada há 4 séculos com o tráfico atlântico. Eu estava lendo que a África perdeu milhares de vidas num momento crucial do seu... Uma coisa eu não entendo. É verdade mesmo que o tráfico foi feito também por alguns africanos? Estranho, né? Nossa, como é que puderam traficar os próprios irmãos? É que eu acho que muitos daqueles povos não se consideravam irmãos. Inclusive, muitos deles chegaram a guerrear entre si. A ideia do africano como unidade surgiu no século XIX e muito por causa das lutas contra a escravidão. Na teleaula 13, você viu que a identidade das pessoas nas sociedades africanas estava estreitamente ligada às suas comunidades de origem. No Senegal, por exemplo, um Dioula não se via como irmão de um Mandinga, assim como um habitante de Oió, na Nigéria, não se identificava como sendo do mesmo povo de um Haussá. Em Angola, uma pessoa Bakongo e uma Mibundo, apesar de próximos no espaço, possuíam histórias e identidades distintas. Mas não foi só a escravidão que flagelou a África. A gente tem que ver que o fim do tráfico atlântico no século XIX coincidiu com o colonialismo que entrou firme no século XX. Não, é muita coisa para um continente só. Quer dizer, você vai entendendo o porquê de tanto desmando. O fim do tráfico e o avanço europeu sobre a África caminharam juntos. Para os europeus, o interesse era explorar a mão de obra africana na sua própria terra. As consequências desagregadoras do tráfico e do fim do mesmo também facilitaram a entrada europeia e seu estabelecimento no continente. Grande parte do continente foi dominado pelos franceses, pelos ingleses, pelos belgas, pelos italianos, pelos espanhóis e pelos portugueses. E essa divisão territorial imposta pelos invasores prossegue, definindo fronteiras em muitos países, mesmo depois das lutas de libertação que aconteceram durante todo o século XX. Essa divisão arbitrária acabou unindo sob a mesma bandeira povos e etnias muito diferentes, o que dificulta a construção de nacionalidades. Além das disputas internas, as potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, inseriram a África na lógica da Guerra Fria. Grupos rivais foram armados por um lado e outro, gerando extrema violência, guerras civis intermináveis, insegurança e instabilidade política. Mas apesar disso tudo, os países africanos conquistaram sua independência, né? Bem, sim, mas não foi um processo fácil, né? Muito pelo contrário. Houve a necessidade de muitas lutas. E cada país teve um processo diferente, mesmo porque cada país foi colonizado de forma diferente. Sim. Agora, tem uma figura que eu admiro muito e que, para mim, representa toda a luta de libertação da África. Para mim, ele é um verdadeiro herói daquele continente. Eu aposto que você está falando do Nelson Mandela. Exato. Nelson Mandela nasceu em 1918 e desde jovem se dedicou à luta contra a discriminação racial e as injustiças contra a população negra da África do Sul. Em 1944, fundou a Liga Jovem do CNA, o Congresso Nacional Africano, e a partir daí nunca mais deixou de lutar contra o apartheid. Apartheid, regime político de segregação racial característico do governo da África do Sul no século XX. Estabelecia a separação entre brancos e negros em todos os setores da sociedade. Nelson Mandela, como ativista político, foi sempre um símbolo de resistência, pois mesmo preso durante 28 anos, prosseguiu combatendo da prisão o regime racista de seu país. De 1962 a 1990, Mandela continuou sua luta, escrevendo, comunicando-se com líderes mundiais. Por fim, negociou com o presidente Frederic de Klerk as condições para o fim do apartheid.
todas as leis racistas foram revogadas e os negros passaram a ter os mesmos direitos civis e políticos dos brancos. Mandela acabou sendo eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Além de Mandela, os países africanos possuem vários outros heróis, que podem ser pessoas do povo, artistas, líderes políticos e ativistas da proteção do meio ambiente. Nem todos eles são associados a reis, príncipes ou guerreiros que ganharam batalhas e guerras. Portanto, eles não se encaixam no perfil que os livros de história faziam de grandes heróis. Porém, este é um conceito antigo e que não reconhece os heróis anônimos e desconhecidos. Herói é alguém que se dedica a pensar no seu próximo e é capaz de atitudes generosas. Alguém que pode ter todas as dificuldades e defeitos de um ser humano comum, mas se torna, por suas ações, um estímulo e uma referência para outros. Sabe, João, a África é um continente que se mostra forte o suficiente para superar os desafios. Não, sim. Isso sem falar da cultura de origem africana, né? Tão viva, rica, encanta o mundo todo. A literatura, a dança, a música. Os ritmos da África acabaram influenciando a música do planeta. Existe um pouco de África sempre que se escuta música, seja rock, jazz, funk, blues, samba, maracatu e a ópera. Repare quantos artistas hoje buscam inspiração na África. Definitivamente, o espírito da cultura africana é parte fundamental da música contemporânea no mundo todo. E não é só na música, não. É nas artes em geral. Uma coisa que a gente conhece muito pouco e que eu estou tratando de me atualizar é a literatura africana, que já produziu nomes muito importantes. Alguns deles já receberam o Prêmio Nobel e o Prêmio Camões de Literatura em Língua Portuguesa. Claro, é preciso mesmo conhecer melhor essa cultura, que tem tanto a ver com a gente, né? Afinal, na arte está a alma do povo, não é verdade? E se é assim, a alma da África está forte e saudável. E se a alma está viva, é sinal de que tudo pode melhorar. E tudo parece melhorar na África do século XXI. Apesar de todos os seus problemas, o continente africano iniciou o século com uma realidade um pouco mais promissora. Houve uma redução dos conflitos e um grande crescimento econômico em alguns países. Florescem também várias iniciativas, autônomas e coletivas, para a construção da paz e de melhores condições de vida. Projetos de recuperação de ecossistemas e incentivo ao desenvolvimento sustentável e ecologicamente correto começam a surgir na África. Como resposta, a natureza reage e mostra que pode corresponder ao investimento que nela se faz. Todas essas mudanças criaram as condições para que mulheres africanas assumissem postos de liderança no continente. A eleição de Ellen Johnson Sirleaf para presidente na Libéria, de Luísa Diogo como primeira-ministra em Moçambique e a escolha da queniana Wangari Maathai como vencedora do Prêmio Nobel da Paz mostra o reconhecimento pelo que já realizaram e como as mulheres africanas marcam seu lugar no mundo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu um pouco mais do continente africano, suas dimensões e aspectos. Viu como a África suportou nos últimos 4 séculos muitos problemas com a escravidão, quando mais de 11 milhões de africanos foram trazidos para a América. Constatou que, mesmo depois do fim da escravidão, a África ainda sofreu muito com o processo de colonialismo, com sua terra repartida entre nações europeias. Viu que, apesar de todos esses problemas, os países africanos foram recuperando sua independência. E todas essas lutas podem ser sintetizadas na figura emblemática de Nelson Mandela, que conseguiu derrotar o regime do apartheid na África do Sul. Por fim, soube que a cultura africana, seja nativa, seja a que foi levada pelos escravizados, influenciou as artes no mundo inteiro e que nesta cultura, a alma da África ainda permanece viva e cheia de esperança. E agora vá direto para o seu livro de história. Lá você vai poder aprofundar todos esses assuntos que viu aqui. Bons estudos! Por que conhecemos tão pouco sobre a África e sua cultura?
Mais ainda, o que conhecemos daquele continente no período que costumamos chamar de Antiguidade e de Idade Média. Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais profundamente o continente africano. Vai ver que ele foi o berço da humanidade, fornecendo as bases para a civilização egípcia. E foi considerado a Terra do Ouro pelos europeus na Idade Média. Vai conhecer um pouco sobre as culturas banto e a riqueza do patrimônio artístico e cultural da África. E perceber a importância do islamismo naquele continente. Vai constatar, por fim, que a África possui um passado rico e importante para a história, que nós pouco conhecemos. Nossa, gostei daqui. Deve ser bem interessante esse museu, hein, Joana? Olha, interessante não é bem o termo, eu acho que é mais do que isso. É um museu vivo, que resgata a memória afro-brasileira. Gente, quanta coisa bonita, né? Nossa, a gente está tão acostumado a ouvir falar da África atual, né, com suas questões de hoje em dia, que desconhece a força da história das culturas africanas, olha isso. Não, isso é só o começo. Vem cá, esse museu é uma beleza. Na aula 2 do seu livro de história, você aprendeu que foi na África onde surgiram os primeiros seres humanos. E por esta razão, aquele continente é muitas vezes chamado de berço da humanidade. E foi dali também que saíram as primeiras migrações destinadas a povoar o mundo em que vivemos. Além disso, foi em territórios africanos que apareceram as primeiras formas de organizar a sociedade humana, como a família. Voltando à pergunta inicial da nossa teleaula de hoje. O que nós sabemos sobre a África nos tempos históricos que antecederam o período das grandes descobertas, ou seja, na Antiguidade e na Idade Média? E por que a gente sabe tão pouco sobre a história da África? Nos nossos livros de história, a África aparece como local de onde vieram os escravos que trabalharam nas Américas, trazidos através das rotas abertas no Oceano Atlântico. Mas esta é apenas uma visão. O continente africano possui uma vasta e rica história que se inicia muito antes. O Antigo Egito, cuja importância para a história você viu na aula 4, situava-se no norte da África. E a sua relação com o interior do continente africano foi, desde a sua formação, muito importante para sua identidade política e religiosa. Por volta do ano 2000 a.C., surgiu ao sul do Egito um reino africano poderoso e influente, conhecido como Kush, na região que mais tarde ficou conhecida como Núbia. Os Kushitas, como eram chamados, chegaram mesmo a dominar o Egito entre os anos 750 a 700 a.C. e deixaram forte influência na arte e na arquitetura daquela terra. Essa obra pertence a um povo chamado Ati, que vive a leste da Costa do Marfim. Ela é usada pelos sacerdotes. Na verdade, ela é um veículo de comunicação com o mundo ancestral. Mas o mais interessante nessa obra são os elementos ligados à beleza feminina na África. Vejam que ela tem braços e pernas bastante musculosos, um penteado elaborado e marcas corporais, que são as escarificações, símbolos de identidade e hierarquia em todo o continente africano. É incrível como nós sabemos tão pouco sobre a história da África. A gente precisa se informar mais sobre essa época. Mas por que essa história da antiguidade africana não é conhecida? Eu acho que há um pouco de preconceitos, de ignorância e também de uma questão ideológica. Que para você colonizar um povo, tem que justificar. A justificação do discurso da missão colonizadora era de que a África é cultural. Não havia história, não havia cultura, então nós temos toda a razão para civilizar esses povos, para poder levá-los ao nível dos homens. Nós precisamos recuperar essa memória, ensinar a história de todos os povos que formaram o Brasil como país, como povo e como nação. De Cartago eu já tinha ouvido falar alguma coisa, agora desse reino de Aksum, nunca. Como pode isso, não? Não, e não para por aí, não. A riqueza da África nesse período, que vai da Antiguidade até a Idade Média, é muito grande. Surgiram muitos reinos mais. É verdade.
Entre os séculos 9 e 15 depois de Cristo, surgiram poderosos reinos na região conhecida como Sudão Ocidental. Os antigos reinos de Gana, de Mali e de Songhai ficaram conhecidos pelo controle que tinham sobre as rotas de comércio e as minas de ouro da região. Esses reinos comerciavam com diferentes partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente. Faziam esse comércio através de rotas de caravanas que atravessavam o deserto do Saara e chegavam até o norte da África. E além dessas rotas através do deserto, havia também rotas marítimas, pelo litoral da África Oriental, pelas águas do Oceano Índico, em direção à China e à Índia. Este comércio fazia com que houvesse intercâmbio muito intenso de tecnologia e conhecimento. A riqueza desses reinos africanos era tão famosa na época medieval que a África era conhecida como a Terra do Ouro e também a Terra do Marfim, das minas de sal, enfim, um território muito rico, cheio de prosperidade. Tanto que num mapa do século XIV, os reis africanos foram representados com uma pepita de ouro nas mãos. E a língua, hein, Joana? É um continente tão grande, tantos povos, né? Que língua eles falavam? Era a mesma? Acho que não, mas sei que muitas daquelas línguas tiveram origem banto. Banto? Era uma língua? Era mais que uma língua, era um tronco linguístico. Tronco linguístico? É, como o latim, por exemplo. A língua portuguesa descende do latim, assim como o espanhol, o francês, italiano, são línguas latinas. Então muitas africanas se originaram do banto. É. Assim como os povos que falam línguas derivadas do latim são chamados de latinos, os povos que falam línguas derivadas do banto são chamados de bantus. Quitanda, mochila, neném, carimbo, xodó, farofa. Todas essas palavras que você acabou de escutar são derivadas de línguas de origem banto, que os africanos escravizados trouxeram para o Brasil. Mas existem muitas mais. Vamos pensar um pouco. Como eu faço para entender a importância do banto na África? Bom, o negócio é pesquisar no mapa e no livro e ver como se deram as migrações bantas pelo continente africano. Vamos ver. A primeira grande leva de migração banta teria se movimentado no final do 2º milênio antes de Cristo, saindo de uma região que hoje seria a fronteira entre Camarões e Nigéria. Estes grupos cruzaram a região onde atualmente se situa a República Centro-Africana, ocupando áreas dentro e fora da floresta equatorial. Puxa, agora vamos dar um pulo no tempo, 900 anos antes de Cristo. E temos aqui uma segunda leva migratória. A esta altura, havia 2 grandes grupos falando línguas aparentadas, mas diversas. Os bantus do oeste, que permaneceram na região que hoje estaria entre o norte da República Popular do Congo e o leste do Gabão. E os do leste, que se assentaram na região que hoje é a Uganda. Aí está. Realmente, agora eu consigo visualizar a influência do banto no continente africano. Mas a África teve muita influência do islamismo, não teve? Sim, com certeza. A religião muçulmana converteu para sua fé os povos africanos que iam do Egito até o Marrocos. Aí, a partir do norte do Egito, eles tentaram ir para o sul, mas esbarraram em alguns reinos já cristianizados, como a Núbia. Então, ainda no norte, expandiram-se na direção oeste. E foi com grande força que isso aconteceu, porque essa parte da África passou a ser conhecida como Maghreb. Maghreb? É uma palavra árabe que significa oeste. E aí parou por aí? Não. A expansão do islamismo ainda alcançou o poderoso reino de Gana na África Ocidental. E também converteram este reino? Não. Gana não se converteu ao Islã, mas abriu suas portas para os comerciantes muçulmanos, aumentando a influência do comércio em todo o continente, integrando a África, a Europa, ao Oriente Médio e até a Ásia. A religião muçulmana possui uma relação de irmandade entre os fiéis. Este fato torna o vínculo entre os fiéis algo muito forte. Logo, ao aderir ao islamismo, os comerciantes passavam a tomar parte em confrarias desta religião. E os hábitos de honestidade nos negócios e hospitalidade para um irmão de fé eram algo sagrado.
De modo que o comércio entre irmãos da mesma fé se tornava algo seguro. E havia ainda outra vantagem. As rotas comerciais estavam se estendendo cada vez mais, chegando até Pequim. Assim, a África muçulmana se interligava de modo dinâmico a todo o mundo conhecido. Joana, esse museu foi um passeio incrível. Obrigado por me trazer aqui. Eu sabia que você ia gostar. Não, vendo essas coisas tão bonitas, fica só aquele ponto de interrogação na cabeça, sabe? Por que conhecemos tão pouco sobre essa história? As razões para isso são muitas, né? O nosso ensino sempre foi mais centrado na cultura europeia. Sabemos muito mais sobre a Europa, tanto na Antiguidade como na Idade Média. O importante é tomar consciência dessa falta de informação e correr atrás do tempo. Não, verdade. Está mais do que na hora da gente se interessar mais pelo continente africano. É isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que nem sempre as imagens que chegam até nós falando da África refletem a complexidade e a riqueza da... Recordou que a África é considerada o berço da humanidade, pois ali os primeiros humanos começaram a migrar e povoar a terra. Também foi naquele continente que se iniciou a organização das pessoas em famílias. Viu que a África produziu povos e civilizações de grande importância cultural e econômica que marcaram a história na antiguidade, como o Egito, o Reino de Cush e a cidade de Cartago, entre outros. E também aprendeu que no período que conhecemos como Idade Média, a África era conhecida por sua riqueza e chamada de a Terra do Ouro. Naquele tempo, reinos poderosos como Gana, Mali e Songhai dominaram a parte ocidental da região de Savana ao sul do deserto do Saara, no território africano. Soube que o Banto é um tronco linguístico e base de muitas línguas africanas. E também que os povos que habitavam o mesmo território foram se unindo e criando suas identidades étnicas, com base na sua língua, seus costumes, sua religião e a memória comum. Por fim, aprendeu que desde o século VII d.C., a religião islâmica penetrou na África a partir do norte, criando vínculos poderosos dentro do continente, fortalecendo o comércio e interligando os ricos reinos africanos à Europa, ao Oriente Médio e à Ásia. Um caça custa por volta de 25 milhões de dólares. Um míssil Tomahawk, mais ou menos 1.300.000. Um míssil ar para ar, 800 mil dólares cada. Granadas e tanques vão de 2 mil a 36 mil dólares cada. Traduzido em gastos cotidianos, pelo preço de apenas este míssil, uma escola cheia de crianças famintas poderia alimentá-las com uma refeição todos os dias, por 5 anos. Durante a década de 90, mais de 100 milhões de crianças morrerão de doenças e de inanição. Essas mortes poderiam ser evitadas pelo custo de 10 caças stealth, ou com a quantia que o mundo gasta no seu aparato militar em 2 dias. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população do mundo é bem alimentada. 1/3 é subnutrida e 1/3 passa fome. Desde que você começou a assistir este programa, pelo menos 200 pessoas já morreram de fome e mais de 4 milhões morrerão ainda este ano. No entanto, o mundo tem condições de produzir alimento suficiente para sua crescente população. Algumas fomes são causadas por secas e outras catástrofes naturais, mas essas crianças provavelmente estão morrendo de inanição por causa da crueldade do homem com o seu semelhante. Guerras e embargos, corrupção nos governos e opressão econômica, como a dívida colossal de muitos países em desenvolvimento, com os credores internacionais que lhes ofereceram empréstimos imensos e agora mantêm as nações devedoras em escravidão econômica, cobrando taxas de juros exorbitantes para o pobre ficar cada vez mais pobre e os credores ricos cada vez mais ricos. Enquanto estas crianças morrem de fome, nações ricas do Ocidente queimam milhões de toneladas de alimentos por ano para manter os preços altos. As fomes, geralmente, são resultado da corrupção e ganância do homem e por sua falta de interesse pelo próximo.
Galileu apresenta os números da comida. O que é desperdiçado poderia virar almoço. Metade dos alimentos produzidos no mundo é jogado fora. No Brasil, o desperdício começa no campo. 10% dos alimentos desperdiçados são perdidos na colheita, 50% durante o manuseio e transporte, 30% perde-se nas centrais de abastecimento como Ceasa. E o desperdício não para. Em casa, acontecem 10% das perdas. Só nas feiras do estado de São Paulo, mais de 1.000 toneladas de alimentos vão para o lixo todos os dias. Olha a laranja, 22% vão para o lixo, 40% dos morangos e bananas também. Vamos desperdiçar 30% das melancias, 25% de abacaxis, 25% das mangas, 26% dos abacates e 21% dos mamões. Tudo no lixo! Com as verduras e legumes não é diferente. Pela falta de cuidado dos consumidores ou armazenamento ruim, muita comida é jogada fora. Cada brasileiro compra 37 quilos de hortaliças por ano, mas joga no lixo 28 quilos delas. Jogamos mais fora do que comemos. O desperdício de frutas causa um prejuízo de 2,2 bilhões de dólares para o Brasil por ano. Daria para alimentar por um mês todos os famintos da América Latina e mais a população do Líbano. 1/3 de tudo que compramos vai para o lixo. A comida que jogamos fora diariamente no Brasil daria para 1/5 da população tomar café, almoçar e jantar. Uma família de classe média joga fora meio quilo de alimento por dia, ou um prato feito inteirinho. E no mundo a coisa anda pior. Em um ano, a comida jogada fora só nos Estados Unidos e Europa poderia alimentar 3 vezes a população mundial pelo mesmo tempo.